Amém. Eu queria ler um versículo muito famoso em Romanos 8, de 28 a 32. Romanos 8 eu já disse isso aqui, eu lembro até que eu preguei uma série de sermões que eu chamei de Everest. Ele é o Everest de toda a Bíblia, é o capítulo central de toda a Bíblia, o mais alto que você pode chegar neste mundo. Agora, se aquilo que é mais elevado, mais alto, mais imponente, pode ser distorcido, qualquer coisa pode ser distorcida. Esse texto tem sido tremendamente deturpado, não é? E sempre pela mesma coisa. O maior apelo para nós deturparmos a palavra de Deus são palavras bonitas. É o amor, é o desejo por determinada coisa que aparentemente é boa. Então, quase sempre, quando uma heresia se introduz na igreja, ela vem sempre com roupas assim. Há um pastor famoso que já não é mais pastor, agora tem programa de televisão importante, secular, mas já foi um pastor famoso chamado Rob Bell. Tem uma série de vídeos dele, fundou uma igreja enorme chamada Martyr Hill, nos Estados Unidos. E o Rob Bell foi se afastando paulatinamente do verdadeiro evangelho, até se tornar totalmente anti as verdades do evangelho. Hoje ele não é nada, ele trabalha com a Oprah Winfrey, ele não tem mais nada. Mas ele escreveu um livro, entre vários livros horríveis que ele escreveu, é O Amor Vence. É lindo isso. A Oprah, por exemplo, achou ótimo, né? E, enfim, todas as pessoas, a cultura achou ótima, porque o amor vence. Ele está falando que no final todo mundo é salvo, no final todo mundo é salvo, porque o amor vence tudo. Você vê, é bonito, você vê, parece que ele é uma pessoa mais amável do que alguém que diz que não é verdade, que grande parte dos seres humanos estão perdidos e morrem perdidos. Quem é mais amoroso? Por exemplo, sou eu se afirmar isso, ou Rob Bell, que diz que no final o amor vence? É óbvio que ele tem uma ideia de amor que não está baseada no que é o amor de Deus. Então, a gente quase sempre, quando está falando com as pessoas, a gente pensa primeiro, nada mais nessa geração terapêutica que nós vivemos, como as pessoas vão se sentir. É óbvio que o mundo se sente, você vê a Oprah, totalmente secular, deu um lugar para o Rob Bell, milionária, né? Deu um lugar para ela na sua grande teia de comunicação, porque ela achou maravilhoso o que o Rob Bell diz, não é? E certamente ela não faria se alguém fizesse outra coisa, porque as pessoas falariam que é discurso de ódio, separa. Então o Rob Bell é inclusivo, ele faz as pessoas se sentirem bem, ele faz as pessoas acharem que ele tem uma empatia com o mundo inteiro, e quando na verdade, se você falar o que a Bíblia diz, você pode ser chamado de alguém que tem um discurso de ódio. Você vê a diferença? Discurso de ódio e o amor vence. Então quase todas as distorções bíblicas acontecem por causa desse sentimento assim. Nós amamos alguém, nós amamos um grupo de pessoas, ou nós amamos as pessoas com esse amor diferente do que a Bíblia diz, e nós estamos dispostos sempre a mexer, a empurrar Deus para o lado por causa disso. E nesse texto isso tem acontecido muito. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, esse texto eu já preguei tantas vezes, talvez um dos textos mais famosos da Bíblia,
aqui é uma das promessas mais abrangentes e mais amadas de toda a Bíblia, que é Romanos 8, 28. E talvez, mais do que qualquer outra promessa na Bíblia, esse verso tenha ajudado as pessoas a confiar e ter determinada esperança no meio dos dias mais difíceis da vida, mais escuros, que precisam totalmente de esperança. Por quê? Porque esses dias escuros pareciam totalmente inúteis, não é? Dolorosos e maus, e aparentemente não haver nada bom neles. Então as pessoas se mantiveram firmes a todas as coisas aqui. Todas as coisas cooperam para o bem, e a pessoa pensa, talvez essa coisa terrível, de alguma forma, que eu não sei como, vai estar cooperando para o meu bem, vai cooperar, isso faz a pessoa poder enfrentar, de certa forma, aquilo de uma maneira um pouco melhor. Mas hoje eu quero focar não na promessa de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero olhar aqui no texto de Paulo quem são as pessoas para quem essa promessa é feita. A pergunta hoje é: como eu posso saber que essa promessa é para mim? Como eu posso saber que eu estou incluído na promessa, que todas as coisas vão cooperar para o meu bem? Essa é a questão. A promessa não é para todas as pessoas. Diferente da pessoa tão amável, né? tão cheia de amor como Rob Bell, que diz que o amor vence, não é? Tão inclusivo, tão empático. Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. E esse texto tem sido extremamente distorcido na igreja, e extremamente distorcido mesmo no meio reformado, para dizer que Deus está fazendo uma promessa que Ele não está fazendo, e para dizer que Deus não está fazendo a promessa que Ele está fazendo. Portanto, é uma inversão total. Então, a primeira coisa que precisamos ver hoje é que todas as coisas não funcionam, não cooperam em conjunto para o bem de todas as pessoas, por mais que isso pareça não ser amável ou empático. A promessa de que Deus vai transformar todas as coisas para o bem não é verdade para todos os casos, para todas as pessoas no mundo e talvez aqui. Há duas coisas que precisam ser verdade para essa promessa se aplicar a você. Há duas coisas que precisam ser verdade para essa promessa se aplicar a mim. Se essas duas coisas não estiverem em você, então essa promessa não é sua. E se essas duas coisas não estiverem em mim, então essa promessa não é minha. Não é? Uma delas é que você ama a Deus. E a outra é que você foi chamado segundo o propósito de Deus. Essa promessa de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem só é feita e é verdade para as pessoas que têm essas duas verdades sobre elas. Elas são pessoas que verdadeiramente amam a Deus, e elas são pessoas que verdadeiramente foram chamadas por Deus. Para mais ninguém, a não ser quem tem essas duas coisas, essa promessa é feita. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem, primeiro, daqueles que amam a Deus. Segundo, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Paulo diz, com efeito, que se você não ama a Deus, você não pode reivindicar essa promessa. Se não há um amor verdadeiro que se deleita em Deus no coração de um homem, essa promessa não diz respeito a ele. Não é uma questão de crer que Jesus viveu, morreu, ressuscitou. Nós sabemos que Satanás acredita nisso tudo. É uma questão de se eu amo a Deus, se a afeição santa do amor por Deus é verdade ao meu respeito. Então ele diz com efeito, se você não ama a Deus, você não pode reivindicar essa promessa. E se você não é chamado segundo o propósito de Deus, você também não pode reivindicar essa promessa. Ou dito de outra forma, para as pessoas que não amam a Deus e que não foram chamados segundo o seu decreto, nada coopera para o bem dele. Nada. Sim, enquanto para as pessoas que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto, tudo coopera juntamente para o bem. Para a pessoa que não ama a Deus e que não foi chamado segundo o seu decreto, nada coopera para o bem.
Isso pode parecer exagerado, mas o pessimismo é exatamente o estado de espírito para qualquer um que não ama Deus. Não há nenhuma razão para quem não ama Deus ser otimista. Tudo vai acabar em ruína. O otimismo, você pode querer que o mundo todo seja otimista e ter palavras que façam todo mundo se sentir bem e otimista, mas a pior coisa e a maior tolice é alguém se sentir otimista se ele não ama Deus. Se ele não ama Deus, ele não tem nenhuma razão. O desespero é um sentimento que está mais de acordo com a situação dele do que o otimismo. Ele não tem nenhuma razão para estar otimista. Então o pessimismo é exatamente o estado de espírito certo para aqueles que não amam a Deus, e o pessimismo é o estado de espírito certo para todos aqueles que não foram chamados segundo o seu propósito. As coisas não estão trabalhando para o bem dessas pessoas, ou não estão trabalhando para o meu bem, se isso não é verdade a meu respeito, e nem para o seu bem, se isso não é verdade a seu respeito. Em Romanos 2,5, descreve o apóstolo Paulo a forma como a experiência dessa pessoa afeta o seu futuro, como a experiência do dia a dia afeta o futuro final dela. Então Paulo diz assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Em outras palavras, as experiências dessas pessoas que não amam a Deus e que nem foram chamados segundo o seu decreto, através do dia a dia, cada vez aumenta a ira de Deus por elas. Todo dia, minuto após minuto. As experiências agradáveis, sabe, saúde, sol, mar, casamento, filho, sustento, as experiências boas, saúde, aumenta a ira porque, como Paulo descreve, diz assim: conhecendo Deus como Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe foram gratos. Porque o homem recebe todas essas coisas boas nos seus melhores dias, anos, e ele não tem uma gratidão profunda a Deus em Cristo, então tudo que ele recebe de bom aumenta a ira de Deus sobre ele. O sol hoje é lindo, está brilhando, então, para alguém que não ama a Deus, nem foi chamado segundo o seu decreto, o sol de hoje está aumentando a ira de Deus sobre a pessoa que está recebendo a bênção do sol. O ar no pulmão, uma coisa maravilhosa, quando a gente sente falta de ar é horrível. Então, cada respiração que todos os 7 bilhões de pessoas estão dando no mundo hoje, se não produz nela uma profunda gratidão em Cristo, então cada respiração aumenta a ira, bota mais um pouco da ira. Nada coopera para o bem dela. Você vê, respirar não coopera para o bem dela, ver a luz do sol não coopera para o bem dela, ter um filho não coopera, ser amado por uma mulher não coopera, ser amado por um homem, ter um lar, ter um emprego. Quanto melhor a vida dela é, mais a ira de Deus aumenta, porque eles não glorificam Deus como Deus, nem lhes são gratos. E como tudo de bom está acontecendo e eles não estão sendo gratos, então a ira está aumentando. Mas e no oposto? As coisas agradáveis que ele não agradecem, com o coração capturado pela beleza de Cristo, aumenta a ira. Não fazem e não são meio... As coisas agradáveis que ele recebe de Deus, vida, saúde, dinheiro, sustento, que ele não usa como um culto, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então aumenta a ira de Deus. Tudo de bom que um ser humano recebe, se ele não ama Deus, nem foi chamado segundo o seu decreto, aumenta a ira. Então, se o cara bebe um copo d'água, que água é maravilhoso com esse calor, então aumentou a ira de Deus sobre ele. Tudo coopera para o mal dele. E agora, e as experiências dolorosas que ele experimenta? Porque todo mundo no mundo sente dor, fica doente, perde emprego, o lar se desfaz, o filho é rebelde, enfim, acontece um monte de coisas ruins com todo mundo. Você vê que todas as experiências boas aumentam a ira de Deus. E as experiências dolorosas, ele experimenta elas sem confiar de que Deus é mais do que suficiente e muito melhor do que aquilo que a dor tira. E como quando ele sente dor, em vez de sentir um prazer maior em Deus, todas as dores e sofrimentos que ele sente, como a reação dele não é dizer: Deus, tu és melhor do que a vida, então cada dor que ele sente aumenta a ira de Deus.
Porque cada dor que ele sente, cada aflição e cada angústia e cada perda não faz ele ver Deus como um bem mais precioso do que tudo que a vida pode tirar. Então você vê, todas as experiências boas aumenta a ira de Deus. Todas as experiências ruins, como ele não reage como Davi no Salmo 63, dizendo, porque a tua graça é melhor do que a vida. Como ele não reage à dor, à aflição, à perda, vendo o valor infinito de Deus e sentindo que descanso em Deus, paz em Deus, alegria em Deus, gozo em Deus. Então a ira de Deus dele aumenta. Então você vê, quando essa pessoa recebe tudo de bom, a ira aumenta. Quando tudo dá errado, a ira aumenta. Nada coopera para o bem dele, nem o bem, nem as coisas difíceis. Ele pode parecer pobre, ou ser muito pobre, ou ele pode ser muito próspero. Quando ele é muito pobre, ele não vê que o valor de tudo que Deus é mais desejável do que o ouro. Então ele não tem um coração satisfeito em Deus. Mas quando ele é próspero, ele atribui não a Deus todas as coisas que ele tem, é grato e não usa aquilo de uma maneira que mostre que Deus é mais valioso que aquilo. Então também aumenta a ira. Mas se ele não ama Deus e ele não é chamado de acordo com o seu propósito, todas as suas experiências estão levando ele para a miséria eterna. Não há um dia sequer que o cálice da ira para ele esteja no mesmo nível. Todas as experiências boas que ele teve hoje, aumentou o cálice da ira. E se daqui no próximo ano ele só tiver experiência ruim, as experiências ruins vão aumentar o cálice da ira. Nada diminui, cada dia aumenta mais, nada coopera para o bem dele. Então, o que deve ser verdade sobre nós, para nós não sermos essas pessoas. Essa não é a maneira que queremos ser, queremos ouvir essa promessa, que todas as coisas cooperam para o bem, e queremos saber, é para nós. É para mim. Essa é a verdade sobre nós. Nós queremos saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não para a nossa condenação. Nós queremos saber que quando Deus nos dá saúde, dinheiro, família, amigos, sol, ar, nós usamos isso de tal maneira. Nossos corações são gratos em receber todas essas coisas somente em Cristo, e para apontar para Cristo e para ser usada de uma maneira que glorifica Cristo, que todas essas coisas boas cooperam para o nosso bem. E nós queremos também perceber que todas as coisas difíceis, doenças, perdas, mostram cada vez mais ao nosso coração uma verdadeira alegria em Deus, uma verdadeira paz em Deus, uma verdadeira suficiência em Deus. No meio do sofrimento nós podemos dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e que nós somos até gratos a Deus por isso, porque quando nós somos fracos, ou seja, quando as aflições chegam, angústias, então nós somos fortes em Cristo. Nós descobrimos que a força dele em nós é infinitamente maior do que todas as coisas do mundo. Então você vê, as coisas boas cooperam para o nosso bem, as coisas ruins também. Então primeiro Paulo diz que nós devemos ser pessoas que amam a Deus. No original está ao contrário do que está em português, porque aqui diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vê que primeiro está coopera, depois ama, mas no original não está assim. No original está assim, sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Apesar de que, óbvio, não ser uma mudança tão radical, mas muda a ênfase. Quando eu digo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem uma força. Quando eu digo para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, fica mais forte. Então, o que Paulo quer dizer com amar a Deus? É óbvio que aí nós temos um problema. Nós temos um problema de definição, não é? Você vê que o Rob Bell pregou o universalismo dizendo o quê? Que o amor vence. Certamente as definições estão em lugares totalmente diferentes, né? Então, em primeiro lugar, o que não significa amar a Deus aqui? Para nós sabermos a respeito de nós mesmos. Não significa que se você tiver uma má experiência quando você está amando a Deus, Deus transforma aquilo para o bem. Você está cheio de amor a Deus hoje? Vamos pensar assim, se isso é possível. Você está cheio de amor para com Deus hoje, aí acontece uma coisa ruim, aquilo coopera para o bem. Mas amanhã você não está amando muito a Deus assim, aí acontece uma coisa ruim, aquilo não coopera para o bem. Não é isso que Paulo está dizendo. Nós sabemos que ele não quer dizer isso, porque ele esclarece:
aqueles que amam a Deus, ele faz uma descrição final daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Essa vocação, que nós vamos falar alguns minutos na frente, não é algo que acontece uma vez e outra vez e outra vez e outra vez. O chamado de Deus, o chamado que Paulo traz aqui, daqueles que foram chamados, acontece uma vez só na vida, uma única vez. Quando você é chamado, você recebe uma nova natureza. Você não é chamado, aí passa 3 dias como se não fosse chamado, aí sente o chamado, aí o chamado se vai, aí daqui a um mês sente o chamado. Isso não existe, é uma única vez. O homem é chamado uma única vez e regenerado, nunca mais isso se repete. Esse chamado, por isso é chamado eficaz, de uma vez por todas. É o trabalho de Deus para chamar você da morte para a vida, das trevas para a luz. A Bíblia diz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É o poder de Deus que te tirou do império das trevas e te levou para o reino do Filho do seu amor. Acontece uma vez só. E essa vocação para o amor e fé é de uma vez por todas. Você era inimigo de Deus e você não é mais. Você não amava a Deus e agora você o ama. Não é uma coisa que fica... Assim, o amor de Deus é a marca de uma pessoa chamada por Deus o tempo todo. Claro, nosso amor a Deus tem momentos de maior intensidade, percepção mais profunda e momentos de menor, como qualquer outro relacionamento de amor que está abaixo, mas que é assim. Mas para aqueles que são chamados, o amor de Deus é o que o define. Ser chamado por Deus é exatamente ter sido destruída a inimizade e ter sido implantado um amor, como Paulo acaba o livro de Efésios, imortal, ou algumas traduções, incorruptível. A palavra que ele usa é imortal, mas uma coisa imortal, é óbvio, é incorruptível também. É a condição permanente dos nossos corações. Seja num dia em que minha percepção desse amor está gigante ou não tão grande, mas o estado contínuo do coração de um homem regenerado é de amor por Deus. O estado contínuo da mente regenerada é amizade para com Deus, não inimizade, nunca mais. Então assim, Paulo não está dizendo todas as coisas cooperam para o bem para os cristãos em parte do tempo, quando eles estão amando a Deus, porque a definição de ser um cristão verdadeiro é amar a Deus, é ter um coração que o ama. Eu lhes darei um novo coração, para que me obedeçam, para que me amem. Então, todas as coisas não funcionam para o bem, para o cristão, numa parte do tempo, porque o amor de Deus não está neles uma parte do tempo. Ele está dizendo que para os cristãos, os chamados, aqueles cujos corações foram trazidos da inimizade ao amor para Deus, todas as coisas cooperam para o bem o tempo todo, dia e noite, até o fim. Agora, o que o amor de Deus não é? Então, o que significa amar a Deus, agora que a gente viu o estado contínuo desse amor? O que significa amar a Deus? Como você pode saber se você está nesse número de pessoas? As pessoas hoje, elas não gostam de definições claras como a Bíblia tem. Por quê? Porque as pessoas, elas querem ser, uma palavra da moda, inclusivas. Se nós nunca definirmos o que é o amor, o que é amar a Deus, todo mundo está incluído. Porque uma pessoa pode não ter nada que a Bíblia diz ser o amor de Deus, mas ela pode dizer que ama a Deus, ela sente uma coisa lá de vez em quando por Deus. Isso é tão sutil, porque o não amor a Deus, mesmo o ódio a Deus, é sutil e enganador. Por exemplo, ele diz assim: todos os seres humanos são inimigos de Deus. Pergunta ao ser humano se ele é inimigo de Deus. Ele diz: não, de jeito nenhum, eu inimigo de Deus? O que é isso? Meu Deus do céu, me livre dessa ideia de que eu sou inimigo de Deus. Sou inimigo de Deus, eu amo muito a Deus, mas pede a Ele para definir Deus. Ele ama o Deus que Ele inventou. Descreve o Deus da Bíblia e ele vai começar a ter problema com Deus. É óbvio que ele odeia Deus, é óbvio que não há quem ame a Deus naturalmente,
Mas a pessoa pode muito bem inventar um Deus que ela ama. O nome disso é idolatria, não é amar a Deus. Não é? Então, o que significa amar a Deus? A melhor maneira que eu posso pensar para trazer uma resposta clara é dizer 3 coisas que não é amar a Deus. É começar com negativos. Amar a Deus não é suprir as necessidades de Deus. Então, nunca compare o amor que nós temos por Deus com o amor que nós temos entre nós, seres humanos. A nossa forma de amar o homem é diferente da forma que nós amamos Deus, não é? Porque quando nós amamos alguém, nós suprimos essas pessoas. Quando nós amamos nossa família, nós trabalhamos, nós sustentamos nossos filhos, nós queremos prover a casa. Amar é prover. Se nós amamos esta igreja, nós somos os mantenedores da existência dela. Ela existe por causa de nós, por causa do nosso amor por Jardim da Luz. As nossas famílias existem por causa do nosso amor. Nós estamos lá pagando aluguel, ou então IPTU, a luz, gás, a escola, a comida, nós estamos pagando. O amor faz isso, o amor provê. Mas o amor por Deus é totalmente diferente. A nossa forma de amar o homem, amar a família, amar aqui a igreja, amar, é totalmente diferente. Então, o que não é esse amor? A nossa forma de amar o homem é diferente da forma de amar a Deus. Paulo diz assim em Atos 17, 25, ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Então, Deus é radicalmente diferente de todos nós e de todas as nossas relações aqui, nossas relações em casa, nossas relações de casamento, de pai para com filhos. Deus é radicalmente diferente. Ele é a fonte de todas as coisas, ele é a fonte da nossa respiração, da nossa existência, e ele não precisa de nada. Você vê que amar alguém é prover, é proteger, mas Deus não precisa de nada disso. Ele não pode ser ajudado, Deus não pode ser melhorado, não há defeitos em Deus a serem revertidos por nós, não há necessidade do nosso amor. O Pai é amado infinitamente pelo seu Filho por toda a eternidade, ele não precisa do amor de nenhum de nós. Nosso amor não completa Deus, nosso amor não faz Deus mais pleno. Você vê, é diferente de tudo. O meu amor para com os meus filhos causa um efeito neles incrível, o amor deles por mim também, mas não é assim com Deus. Além de eu não poder prover nada a Deus, como eu posso prover a minha família, a tudo que eu amo, não há nenhum defeito a ser revertido e não há nenhuma deficiência a ser suprida. Deus não está precisando de amor, de carinho, de atenção, da minha presença. Deus jamais falou para um ser humano, antes de te conhecer, eu era incompleto. Então, ele não falou isso contra o Abraão, quando chamou, porque Deus não é completado por nada. Então, nós não podemos amar a Deus suprindo as necessidades de Deus, nem emocionais, porque às vezes as pessoas pensam que Deus não tem necessidades, porque Ele criou todas as coisas e dá, mas Ele tem necessidade emocional, necessidade de amor, de atenção. Mas Deus não tem necessidades, Deus não tem necessidades emocionais, Deus não tem necessidade nenhuma. Então, amar a Deus não é suprir necessidades e nem necessidades emocionais. Portanto, a essência do nosso amor por Deus deve ser a experiência de desfrutar dele com alegria. Essa é a essência. Ele é uma fonte, ele não recebe nada. Nosso amor só é expresso pelo nosso coração se deleitar totalmente nele, receber tudo que ele é, e isso ser o deleite final em nossos corações. Você vê, é diferente de qualquer outro amor, de qualquer relação que nós temos com outro ser humano. Essencialmente é receber o prazer, ele como prazer e objeto final do nosso deleite. É por isso que Davi diz: que darei a Deus por todos os seus benefícios? Ele diz: beberei do cálice da salvação, ou seja, vou desfrutar Deus, vou experimentar Deus. Por isso ele diz, por exemplo, a tua graça é melhor do que a vida. A única expressão verdadeira de amor a Deus
é um deleite, alegria, gozo nele pelo que ele é, que ele não tem necessidades. É diferente dos nossos amores. Nós amamos, nós protegemos, nós suprimos as necessidades físicas, nós suprimos as necessidades emocionais, mas Deus não tem necessidades, nem necessidades físicas, nem emocionais, nem nada de nada. Isso leva à segunda coisa que o amor de Deus não é. Então, o amor de Deus não é suprir ele de nada, é desfrutar ele como o bem final, o gozo final, a alegria final. Isso leva à segunda coisa que o amor de Deus não é. Amar a Deus não é, em sua essência, amar o que Deus dá, amar os seus presentes. E quando eu estou falando aqui, não estou falando do teu carro, da tua casa, da tua saúde. Eu estou falando ainda de presentes mais elevados. Amar a Deus não é, em sua essência, amar Ele pelos seus presentes, como perdão, salvação, justificação, escapar do inferno. Se você se essa é a essência do amor de alguém por Deus, essa pessoa não ama a Deus. Não é? Na verdade, se amamos a Deus, nós vamos valorizar o perdão, vamos valorizar a justificação, vamos valorizar a regeneração, e vamos ser gratos. Por quê? Porque sem essas coisas nós não teríamos Deus. Sem o perdão nós não poderíamos desfrutar dele. Sem a regeneração nós não teríamos um coração para amá-lo. Sem a salvação nós nunca íamos desfrutar das delícias à sua direita perfeitamente, ou seja, as delícias do seu ser, do seu caráter. Nós só amamos essas coisas, o perdão, não é porque, graças a Deus me livrei, o perdão, a culpa é uma coisa horrível, o inferno é horrível, não, é porque essas coisas me dão Deus. Amar a Deus é valorizar o próprio Deus revelado nos dons dele, é valorizar ele. O perdão é maravilhoso, por quê? Porque ele me põe em comunhão com Deus. Por que a justificação é bom? É algo maravilhoso. Não é por causa da justificação em si. Ele me justificou, que bondade dele. Eu era malvado, merecia só a ira, ele me deu justiça, que bom. Me salvei. Não. A justificação é bom por causa disso. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Temos paz. Agora nós temos a face dele. Seus dons são preciosos na medida em que eles nos levam para Deus. Isso, os dons mais elevados, e os outros também. Se Deus me deu dinheiro, saúde, mas isso não me leva para mais de Deus, certamente isso não é uma bênção. Não é? Como nós vimos que nada é bom na vida de quem não ama a Deus. Na vida de quem ama a Deus, tudo que Deus dá, leva ele a mais para Deus. Mas seus dons, mesmo os mais preciosos, só são bons porque nos dão Deus. O perdão é bom, não é porque eu tenho uma sensação emocional de culpa removida, mas é porque eu tenho de fato a presença de Deus. Nos dá mais de Deus. Justificação é bom porque nos dá paz com Deus. Nós temos uma paz tão grande nele que podemos nos gloriar nas tribulações, porque a justificação nos deu paz com Deus. Quando você ama a Deus, Deus é central em suas afeições e não em seus dons. Deus é central, ele não é maravilhoso porque ele te livrou do inferno e da justificação, mas a justificação é maravilhosa porque ela te dá Deus. Não ir para o inferno é maravilhoso porque você vai estar para sempre diante de Deus. Essa palavra afeto nos leva à terceira coisa que o amor de Deus não é. A essência de amar a Deus não são as coisas que o amor de Deus lhe pede para fazer. O amor de Deus pode pedir para você deixar seu pai e sua mãe. Aquele que não deixar seu pai e sua mãe por amor de mim, então, amor de Deus pode dizer isso. Ou seja, eu acho que não haveria quase heresia nenhuma se isso for verdade a respeito de alguém. As pessoas distorcem a Bíblia quase sempre por causa do pai, da mãe, do avô, do não sei o quê, porque as pessoas querem dar um jeito do evangelho abarcar as pessoas, mesmo quando elas não têm nenhuma marca, porque eu amo elas. Mas a Bíblia diz que acontece o contrário, não é? Mas, apesar disso, o amor de Deus pode pedir você para deixar seu pai e sua mãe, abandonar tudo e declarar somente a glória de Deus entre as nações. Mas deixar seu pai e sua mãe, abandonar tudo, não é a essência do amor. São frutos do amor. Se você abandonar tudo e isso não for um fruto do seu deleite em Deus, abandonar tudo não é amor a Deus. Porque abandonar não é o amor em si. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
não significa que a observância do mandamento é amar a Cristo, mas é o fruto de amar a Cristo. Se eu observar o mandamento e essa observância não for fruto do meu deleite a Deus, em Deus, pelo que Ele é, então isso não é amor. Porque obedecer a Deus não é amor, mas se eu amar, o fruto disso, ou seja, se eu tenho Deus como deleite no meu coração, o fruto disso é a obediência. Significa que o amor é o tipo de coração que é constrangido a guardar seus mandamentos. O amor é que nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, sendo que morreu por todos, logo todos morreram para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Você vê, ele não está vivendo para si mesmo por causa do amor. Não viver para si mesmo é fruto do amor. É por isso que a pessoa não vive para si mesma e não fica sentindo pena de si mesmo. Não vivo para mim. Não, ele se sente maravilhado por viver, porque aquele não viver para si mesmo é fruto do amor, não é o amor. Em João 21, 17, de 15 a 17, Jesus ilustra essa conexão quando ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas não era o amor de Pedro, devia ser um fruto do amor de Pedro. Ele está dizendo o seguinte para Pedro: se você me ama, Pedro, você vai amar o que eu amo a igreja. Então ame a igreja, porque isso é o fruto de quem me ama. Amar a igreja não é amar a Cristo. Você vê, porque as pessoas amam supostamente a igreja, elas deturpam o evangelho para deixar todo mundo se sentindo bem. Você vê então que amar a igreja às vezes pode ser muito diferente de amar a Cristo, mas o verdadeiro amor a Cristo vai fazer você amar a igreja como Paulo amava, e até disse assim para os Gálatas: por acaso eu me tornei inimigo de vocês dizendo a verdade? Ele realmente amava. Então Jesus não disse: apacenta as minhas ovelhas e você estará me amando. Ele não diz isso. Ele diz: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Esse vai ser o fruto, não é o amor. Você pode supostamente fazer isso sem amar. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que o amor a Deus é uma questão de estima do coração. É uma questão realmente daquilo que John Stott chamou de afeição santa. É a afeição rei. É de onde brotam as outras afeições. É algo interno, envolve emoções espirituais. Como eu tenho frisado, porque cada vez mais nós vivemos num mundo materialista que fluiu de pensadores ateístas nos últimos 2 séculos, e cada vez mais cristãos falam como ateístas, como se o ser humano fosse só o físico, biologia e química. Mas quando nós estamos falando de coisas espirituais. O pecado não está em nenhuma parte do nosso corpo físico. O nosso corpo pode ser instrumento do pecado, mas se você tentar explicar o seu pecado com biologia, você está mostrando o seu ateísmo funcional, porque o pecado não tem nada a ver com a nossa biologia. Você vê que o homem morto continua sendo pecador. Demônios não têm corpo como nós, tem outro tipo de corpo. Eles não têm corpo, só Deus não tem nada físico, né? É totalmente espírito. Mas é aquilo que é espiritual, aquilo que é o que o ser humano é de verdade, é lá que o pecado reside. Não tem nada a ver com o nosso físico. O nosso físico é só instrumento. Por isso que a Bíblia diz que os seus corpos serem instrumentos da justiça. Ou então, os corpos são instrumentos da corrupção. Mas a corrupção não é o corpo que produz, é o coração, é a parte imaterial do homem. Essa é a tragédia de você deixar materialistas decidirem como a alma funciona. Eles não acreditam que exista alma. Quando eles estão falando sobre alma, eles estão falando sobre processos biológicos e químicos. Não, então, esse amor a Deus aqui, daqueles que amam a Deus, está falando sobre algo espiritual, algo que foi colocado em nós quando nós fomos regenerados. Quando nós fomos regenerados, não aconteceu nada biológico na gente. Nosso cérebro é exatamente igual, nosso coração é igual, fígado é igual, hormônios iguais. Qual é a diferença entre um homem regenerado e um homem não regenerado? Não houve nenhuma operação biológica.
Nós continuamos envelhecendo, estamos morrendo, nossos cérebros estão se corrompendo, nosso corpo, não aconteceu nada biológico na gente. A regeneração é algo totalmente espiritual. Eles dariam um novo coração para que me amem. Não aconteceu nada biológico, é totalmente espiritual, governando tudo. Então, não é em essência uma escolha deliberada, não é uma ação, é um reflexo do coração, o amor a Deus. Um reflexo do coração quando contempla as perfeições de Deus na face de Cristo. O coração, quando vê isso, aquilo que o Deus desse mundo estava cegando os nossos olhos para não ver, você vê, não é nada de biológico. O Deus desse século cega os olhos dos ímpios para eles não verem o evangelho da glória de Cristo. O que o diabo estava fazendo? Tapando meu olho? Quando Paulo diz, há um véu sobre a mente deles, quer dizer, há um véu na minha mente, um véu biológico, um véu bioquímico? Não, há um véu espiritual. Quando a Bíblia fala sobre o Deus deste mundo, o príncipe das potestades do ar, não está falando sobre biologia e química. Está falando sobre espírito. Nós vivemos no mundo onde o que é físico é só a expressão de algo muito maior. Por isso que Paulo diz, nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades. Quando você toma toda a armadura de Deus para resistir no dia mal, você não está tomando alguma coisa física, química, biológica. Você está tomando o quê? A espada do Espírito, a couraça da justiça. Você resiste no dia mal, não porque há um perfeito equilíbrio no seu físico, mas porque há uma vida espiritual, uma nova vida em você. E você está se apoderando de cada peça da armadura, o capacete da salvação. Não é um capacete. São aspectos de como eu enxergo e uso a palavra de Deus no meu novo coração. Quando a Bíblia diz que a nossa mente era inimizade contra Deus, mas agora nós temos a mente de Cristo, aconteceu alguma coisa biológica em nosso cérebro? Aconteceu alguma mudança que trocou um cérebro por outro? É o mesmo cérebro. Houve uma mudança espiritual, eu estava morto, estou vivo. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tinha alguma coisa biológica morta em nós? Lógico que não. Quem está morto espiritualmente está tudo biológico funcionando. Quem está vivo espiritualmente está com tudo biológico funcionando. A morte não está falando de biologia, está falando de espiritual, daquilo que é espiritual. Então é um reflexo do coração, o amor a Deus para com as suas perfeições reveladas na face de Cristo. Nós recebemos olhos para ver, que não são físicos, não é nada biologia e química. Olhos espirituais. O diabo não pode mais nos cegar. E aí nossos corações respondem a isso com afetos. É isso que é amar a Deus. Se você equiparar os atos de amor com a essência do amor, você irá produzir um hipócrita. Se você falar que amar são atos, então você produz hipócritas, porque todos nós cantamos hoje aqui. Mas o que Deus diz? Esse povo do povo de Israel me honra com os lábios, eles fazem as coisas certas com seus corpos, mas o coração deles, o deleite, o prazer, o gozo está longe de mim. O gozo deles está em outras coisas, a alegria deles está em outras coisas, a paz deles está em outras coisas. Então eles são hipócritas. Você vê, se você equiparar o amor de Deus com seus dons, você produz hipócritas. Porque as pessoas ficam muito contentes, mesmo com aquilo que é espiritual, com o perdão, porque ela se safa. Com a justificação, porque ela agora não está mais debaixo da ira de Deus. Está vendo? Não tem nada a respeito de Deus. Não é porque levou ela a Deus, não é porque ela tem Deus. Eles não amam a Deus, eles simplesmente não querem ter sentimento de culpa, então o perdão é bom. Eles não querem ter sentimentos ruins, eles não querem ter devastação emocional. Eles querem ter uma esperança depois da morte. Então, agora depois que eu disse tudo que o amor de Deus não é o que o amor de Deus é. Portanto, é absolutamente crucial esclarecer o que é a essência do amor a Deus. Deixe-me dirigir para os dois tipos de palavras que eu acho que vai nos ajudar a saber se nós amamos a Deus. Amar a Deus é desejar o próprio Deus, além de todos os seus presentes. Desejar a Deus mais do que o perdão de Deus, mais do que a justificação de Deus, mais do que a regeneração de Deus, mais do que todos os presentes, mesmo espirituais de Deus. Amar a Deus é valorizar o próprio Deus muito além
dos seus presentes e valorizar os presentes só porque eles nos dão mais de Deus. O amor a Deus é estar se deliciando no próprio Deus, além disso. O amor a Deus é estar satisfeito no próprio Deus, além de qualquer coisa. Ele me satisfaz minha alma, como Davi diz. Ele acaba com a minha sede, a sede da minha alma. Por isso que Jesus diz: vinde a mim e vocês nunca mais vão ter sede. As sedes do seu ser são totalmente saciadas em mim. O amor a Deus está apreciando o próprio Deus, além de todos esses dons. O amor de Deus é saborear o próprio Deus, além de tudo isso. Então você vê, o amor de Deus é estar satisfeito em Deus, além de todos os dons que Ele dá. Estar satisfeito. Amar a Deus é estar, em segundo lugar, apreciando a Deus, além disso. Eu não estou encantado com o perdão, estou encantado com Deus. E o amor a Deus é saborear o próprio Deus e não se deliciar, mesmo nos dons mais elevados. O amor de Deus é valorizar Deus e reverenciar Deus e admirar Deus sobre todas as coisas, mesmo as mais espirituais. Todas essas palavras estão nos agarrando para que a resposta essencial do coração para a revelação da glória de Deus através de Cristo, ou na face de Cristo, seja um reflexo feliz do coração, para usar as palavras de Jonathan Edwards, para tudo o que Deus é para nós em Cristo. É um reflexo, não é algo que, como quando eu olho uma paisagem bela, há um reflexo, uma resposta do meu coração àquilo. Então, é o reflexo final de satisfação do coração ao contemplar Deus na face de Cristo. Agora, você ama Deus dessa maneira? Deixe-me ajudá-la a ver de fato o efeito de como amá-lo de um certo modo, como Romanos 8, 28 diz, tem algumas pessoas, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Suponha que você venha a esta promessa em Romanos 8, 28 e sinta que você está excluído. Sinta aí, será? Acho que não. Essa promessa tem que ser verdade para mim poder amar a Deus. Mas aí você está num problema, porque você vê, se essa promessa tem que ser verdade para mim amar a Deus, eu estou com um problema, porque a Bíblia diz que essa promessa é para quem ama a Deus. Essa promessa não é para eu amar a Deus, essa promessa é para quem ama a Deus. Mas você pode ver isso, que isso não vai funcionar por causa disso, porque a promessa não é verdade para você, a menos que você ame a Deus. A promessa não pode ser verdade para você, para que você venha a amar. A promessa deve ser verdade para mim, você diz, para que eu possa amar a Deus. Então eu devo amar a Deus para que a promessa seja para mim. Então você fica numa armadilha. Essa é a armadilha de muitas pessoas que pensam que o amor de Deus é essencialmente gratidão pelas suas bênçãos. Nós vimos que o amor a Deus não é gratidão pelas suas bênçãos. Nós amamos as bênçãos porque elas nos dão Deus, e não amamos Deus porque nós achamos as bênçãos boas. Então eu vou amar a Deus quando Ele me tratar bem o suficiente. Isso que a gratidão é. Porque dizem, o amor a Deus é essencialmente uma resposta ao receber os seus dons. Não há nenhuma maneira de você sair dessa armadilha em Romanos 8, 28. Se você se agarrar a esse significado do amor. A promessa deve ser verdade para mim, para que eu possa amar a Deus. Em resposta, não funciona. E ainda assim eu devo amar a Deus para a promessa ser verdadeira a mim. Você vê, é um problema. Então qual é a fuga da armadilha? Eu vou convidar vocês para fazer isso agora, é olhar através da promessa para o próprio Deus em primeiro lugar. Antes que essa verdade se aplique a você e a mim, e a promessa de Romanos 8, 28 seja nossa, Deus se mostra através de sua promessa. Primeiro, olhe para tudo o que Ele fez na história para revelar-se. Olhe especialmente como Ele se revelou em seu Filho, a glória que Ele tinha antes da fundação do mundo, a glória que Ele tinha depois que criou o universo, e como Ele se esvaziou disso tudo. Olhe especialmente em Jesus, a glória que Ele tinha antes de vir ao mundo, a glória da sua vinda sacrificial, a glória da sua servidão, a glória do seu sofrimento, a glória
da sua cruz, olhe para você mesmo à mercê da sua ira, da sua justiça, e como isso se misturou a Cristo. Todos nós estamos recebendo mais do que merecíamos se hoje acordamos e não estamos no inferno, não é? Então olhe para o poder e a justiça de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, olhe para a nova aliança, a fidelidade que mantém a promessa, que derrama o Espírito Santo sobre os pecadores, que faz o Espírito Santo habitar neles. Olhe para o triunfo da graça sobre os inimigos de Deus. Olhe para Deus em todos os aspectos. E eu posso dizer para você, esse é o Deus para o qual você foi feito, para o qual os homens foram feitos. Esse é o cumprimento, esse Deus, de todos os seus desejos. Ele é o tesouro do universo. Não há nenhum tesouro no universo. Então, quando você vê a sua glória, o seu valor, e quando você vê nele o seu tesouro, em seguida a promessa é sua. Todas essas coisas cooperam para o seu bem. Quando você vê Deus assim, e o reflexo do seu coração é esse. Agora, essa não é a única marca, porque senão nós teríamos um problema inicial aqui. A outra parte do texto diz, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tem que ter essas duas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, as duas coisas devem ser verdade a meu respeito, se a promessa é minha. Então, ela não se tornou realidade para todos. Não é? Ela é verdade para aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, só existem dois grupos de pessoas no mundo. E para esses grupos de pessoas, para um grupo dessas pessoas, essas duas coisas são verdadeiras. Elas amam a Deus e elas foram chamadas segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem delas. E para outro grupo de pessoas, elas não amam a Deus, elas não foram chamadas segundo o seu propósito e tudo coopera para a sua ruína. Então, eles amam a Deus. Eles são chamados segundo o propósito de Deus, é a segunda coisa. Por que Paulo menciona essas duas coisas em vez de apenas uma delas? Aqui está a resposta. Se ele tivesse dito para todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essa promessa ia repousar só sobre algo subjetivo, não é? Meu amor por Deus seria a base de tudo. E nós sabemos que esse é um terreno frágil para uma promessa tão grande. Tudo estaria dependendo de mim mesmo, uma experiência do meu coração. O meu coração é notoriamente instável para fazer essa promessa maciça ser verdade. Para toda a eternidade, o propósito de Deus está tão somente apoiado em algo dentro de mim. Assim, Paulo diz, essa promessa não apenas descansa no seu coração, no nosso coração de marshmallow, não é? Ela repousa sobre a vocação de Deus, o propósito de Deus, o decreto de Deus. É aí que está a força. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nós temos o trabalho de Deus e não a minha experiência. O amor verdadeiro por Deus é uma experiência dentro de mim. Mas o decreto de Deus é o poder fora de mim. É sólido, é divino, é um decreto, é poderoso, é profundo, é forte, é invencível. Mas se Paulo tivesse dito apenas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, e não falasse sobre o amor, como é que eu ia saber se eu fui chamado? Você vê, por isso que essas duas coisas precisam estar juntas, são duas marcas. Eu tanto tenho que ser a pessoa que ama a Deus, como a Bíblia mostra, como eu também tenho que ter sido chamado. Queremos algum sinal de que Deus de fato nos chamou. Paulo está dizendo, o sinal é esse amor verdadeiro. Se eu tivesse só o amor, e a promessa não tivesse baseado no chamado, então tudo dependeria de algo que está acontecendo dentro de mim. Mas se eu tivesse só o chamado e não o amor,
nunca ninguém saberia quem foi chamado por Deus ou não. Então Paulo nos dá ambos. Ele diz o objetivo, a obra sólida de Deus que faz a promessa inabalável de tudo cooperar para o bem dessas pessoas. Ele nos chamou, segundo o seu propósito, Deus nos chamou para que possamos saber que isso aconteceu a nós. Ele nos dá um amor ao seu Filho. Por isso que Jesus diz assim, para que eles me amem com o amor que tu tens me amado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque essa vai ser a única marca de que eu fui chamado por Deus. O verdadeiro amor por Ele. Portanto, temos duas coisas que devem ser verdadeiras sobre nós, se Romanos 8:28 é sobre mim e sobre você. Nosso amor, apesar de verdadeiro, é subjetivo. Tudo que acontece dentro de nós é subjetivo. Porque é óbvio que se uma pessoa que não tem esse amor dissesse para mim, eu sinto, Deus é tudo, é o reflexo, o meu coração reflete, valoriza Deus acima de tudo. Ele está falando? Eu não sei. Não é? Tudo ficaria só numa base subjetiva. Mas o chamado de Deus é objetivo, Ele realmente cria isso. Nosso amor é um ato nosso. O nosso amor é a resposta do meu coração, mas o chamado de Deus é o ato de Deus. Nosso amor é um efeito, o chamado de Deus é a causa. Entende? É a causa, é o alicerce final. Em outras palavras, o chamado de Deus, segundo o seu propósito, é parte da fundação profunda e maciça de que tudo coopera para o meu bem. Para tudo cooperar para o meu bem, eu tenho que amar a Deus, mas o chamado cria o amor. Tudo, no fim, está dependendo de Deus e não de mim. Mas não quer dizer que Deus me chamou e eu não amo, porque o chamado cria o amor. Por isso que essas duas coisas estão lá. Você não é a chave aqui. Não é o seu amor que é a chave. Deus é a chave. Seu trabalho vai manter essa promessa como verdade sobre você. E é aqui que muitas pessoas distorcem o capítulo 8 de Romanos, que é claríssimo. Porque o seu amor, você pode dizer, é frágil e incerto. Mas o chamado de Deus não é frágil e não é incerto. E não só trouxe o seu amor à existência, mas como vai manter o amor que ele trouxe à existência. É por isso que tudo vai cooperar para o seu bem. O que as pessoas dizem é o oposto disso. Dizem assim, olha, se Deus te chamou e você foi justificado, ainda que você não ame a Deus muito, que você comece a não ter mais alegria em Deus, gozo em Deus, desfrute em Deus, nada disso, mas Ele te justificou, você vai ser salvo. Isso é o oposto do que Paulo está dizendo. O chamado cria o amor, mantém o amor. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem, porque aquela pessoa nunca vai deixar de amar a Deus. Deus nunca vai deixar de ser o seu deleite. Satanás nunca mais vai de novo cegar ele para a glória do Evangelho na face de Cristo. Nunca mais. É impossível. Entende? Então vamos ver que a Bíblia tem a dizer sobre esse chamado em alguns minutos. Acho que podemos resumir as coisas mais importantes sobre o chamado em duas perguntas. O que acontece quando uma pessoa é chamada? E qual o efeito desse chamado a longo prazo? Deus chama uma pessoa a Cristo, trazendo ele, através do contato com o Evangelho, abrindo os olhos do seu coração para ver a glória de Cristo. Esse chamado onipotente de Deus, e a minha pregação aqui nesta manhã, ou a pregação que eu preguei durante anos, não são coisas idênticas. Eu prego e chamo as pessoas a abraçar Cristo como seu tesouro. Mas, naquele momento, nem todos abraçam Cristo como tesouro. Quando eu prego que Cristo é a coisa mais valiosa, nem todos em seus corações veem Cristo como uma coisa mais valiosa. Você vê, esse é o meu chamado. Ame a Deus como uma coisa, Cristo como uma coisa mais preciosa em sua vida. Enquanto o meu chamado é esse, ame a Ele assim. Ele é o tesouro final. Muitos podem pensar, muitos podem não estar vendo Jesus como esse tesouro. O chamado de Deus é fazer a pessoa amar a Jesus assim. O chamado de Deus através do meu chamado, ou seja, da minha pregação, é específico. Meu chamado oferece o que? Esperança. Se você vier a Cristo, nunca mais você vai deixar de ter esperança e paz nele. Mas o meu chamado não cria esperança nas pessoas. É por isso que algumas pessoas dizem assim, mas eu não tenho esperança, não tenho paz. Mas o meu chamado não cria esperança, mas o chamado de Deus cria. E o chamado dele é através da pregação, ou seja, é através do meu chamado. Mas o meu chamado em uns cria e outros não cria, porque na verdade é o chamado dele que cria e não
a pregação. Meu chamado oferece vida, mas o chamado de Deus dá vida através do meu chamado. Eu posso dizer, Jesus é a vida, Ele é a fonte da vida, Ele é a satisfação final do coração no dia mais escuro. Você pode dizer, comigo não é. Então, está vendo? É verdade, porque você ouviu o meu chamado. Mas o chamado de Deus cria em você o experimentar de Jesus como a água da vida. Você vê, o chamado dele faz isso. Meu chamado ordena você, ame a Deus, se deleite em Deus, se alegre em Deus com uma alegria indizível, cheia de glória. É a única marca de que você é parte do povo de Deus. O meu chamado diz isso: ame a Cristo assim, se alegre em Cristo assim. Esse é o meu chamado. Mas o chamado de Deus, ele cria o deleite, ele cria o amor. Meu chamado é o arrependimento. Se arrependa. Se você não ama Cristo dessa forma, se Ele não é o seu deleite, se Ele não é o seu gozo, se Ele não é a sua paz, se arrependa. O meu chamado chama você ao arrependimento. O chamado de Deus faz você se arrepender. Você vê, onde podemos ver isso na Bíblia? Por exemplo, a gente podia ver um monte de lugar. 1 Coríntios 1, 22, a 24, 2 Timóteo 1, 9, etc. Mas vamos ficar aqui mesmo no nosso texto, porque o nosso tempo está acabando. Verso 29 diz assim, começa com o solo, a razão, que podemos ter certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Diz assim, aqueles a quem de antemão conheceu, a esse também Ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que Ele predestinou também o chamou, e aos que chamou também justificou, os que justificou, glorificou. Tudo o que está escrito é para nos dar a razão, porque tudo coopera para o nosso bem. Ou seja, nós vamos ser glorificados, nós vamos realmente ser, tudo vai cooperar para nós sermos a imagem final de Cristo. Ele diz que nós podemos ter certeza de tudo trabalhar para o nosso bem, porque o chamado dele nos predestinou para isso. O chamado dele nos predestinou para o bem final. E como o chamado dele fez isso, então nada vai impedir isso. Especificamente, no verso 29, ele diz que os predestinados são predestinados para serem como Cristo, terem ele como irmão mais velho, como o amor das suas vidas. E quando nós fomos tudo que ele é, isso é tão grande que se chama glorificação. Em outras palavras, a predestinação está por trás do seu chamado e dá a certeza de que vai se cumprir o chamado, ou seja, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. É por isso que Paulo acrescentou as palavras no versículo 28, de acordo com o seu propósito. Nós somos chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. O chamado de Deus não vem sem um propósito. E o chamado dele não é para você não ir para o inferno. Você é predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho. Ele tem um propósito. Ele nos predestinou para sermos como Jesus e ter Jesus como nosso irmão, fonte de todo o nosso deleite, amor, gozo, paz. Então ele carregou sua predestinação como um meio de fazer isso acontecer, o seu decreto. E não só isso, se você continuar lendo no versículo 30, ele diz, e aos que chamou também justificou. Você vê, o decreto dele começa a fazer todas as coisas que são necessárias para que tudo coopere para o meu bem. Em outras palavras, todos os chamados são justificados e todos os justificados são glorificados. Deus predestina a nossa semelhança com Cristo, depois Ele predestina todas as coisas que vão nos levar a essa semelhança. Ele não nos predestina a nossa semelhança com Cristo e depois fica torcendo para ela acontecer. É o decreto dele, assim Ele se compromete em fazer acontecer o que Ele predestinou. O que podemos aprender com isso? Nós aprendemos que Deus chama aqui e a sua ação soberana para nos trazer da morte espiritual para a vida espiritual. Vida espiritual é exatamente ter os olhos descobertos para vermos a beleza da glória de Cristo e nos alegrarmos nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Isso é vida espiritual. Nós estávamos mortos exatamente para isso, para a beleza e afeições que brotam de contemplar a face de Cristo. Isso é nascer de novo. Sabemos disso porque todos os chamados são justificados, mas só os crentes são justificados, verdadeiros cristãos, e assim o chamado de Deus assegura a fé. Você vê, para você ser justificado, você tem que ter fé. Então como é que todos os chamados vão ser justificados? Porque o chamado vai dar fé. Senão, muitos que fossem chamados por Deus podiam, não sei, porque vai depender da fé, mas o chamado de Deus contém tudo o que é necessário para o cumprimento do que Ele determinou. Se para ter
Todos os chamados vão ser justificados, mas para ser justificado, o homem tem que crer, então o chamado cria, dá a fé. O chamado de Deus é a sua onipotente palavra criativa, como palavra que falou para Lázaro: Lázaro, vem para fora. O chamado criou a vida em Lázaro. Lázaro saiu. Quando Deus chama ao arrependimento, Ele cria o arrependimento. Quando Deus nos chama para amar o seu Filho com um amor imortal, Ele dá o amor imortal. O chamado de Deus. Podemos confirmar com um texto-chave em 1 Coríntios 1, 22, 24, que diz assim: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Para os judeus, uma pedra de tropeço; para os gentios, uma tolice. Em outras palavras, todo mundo está ouvindo a pregação e sendo chamado, mas eles não veem Jesus como deleite, como delícia. Quando alguém na igreja às vezes vê falar das afeições de Cristo sendo tudo, muitas pessoas pensam: é loucura, tolice, isso não é possível. Meu cérebro não vai deixar, meu fígado não vai deixar, meus hormônios não vão deixar. Alguns dos judeus, alguns dos gentios são chamados quando Paulo prega. E o que acontece quando eles são chamados? Cristo não é mais uma tolice. Essas coisas não são mais uma tolice. A Bíblia diz que, mas da parte de Deus se torna sabedoria. O que as pessoas veem é a profunda sabedoria de Deus na cruz. É por isso que, se você vê a vida como um humanista secular, se você espera do humanista secular um caminho para a sua paz, para a sua alegria, você acha Cristo uma tolice. Não é? Isso é péssimo, porque essa é a descrição oposta daqueles que são chamados. Para os que são chamados, Ele é a sabedoria de Deus. Todas essas coisas cooperam, então, para o nosso bem, e nada pode parar o trabalho para o bem daqueles que Deus chama. Por quê? Porque Ele está operando essas coisas. E para terminar, qual é o efeito a longo prazo disso? O efeito é a absoluta segurança eterna. Só que, quando as pessoas falam da absoluta segurança eterna, elas estão falando totalmente descolada do que Paulo está dizendo, porque o que as pessoas estão dizendo é que, se você foi chamado por Deus, ou justificado, não importa mais o que aconteça na sua vida, no final, você é salvo. Mas isso não é o que a Bíblia está dizendo. Os que predestinou, Ele chamou; os que chamou também justificou; os que justificou, glorificou. Todos os chamados são justificados e glorificados. Não há desistências. Não há corações que param de sentir deleite em Cristo, ficam cegos de novo, mas ainda estão salvos por alguma coisa lá, porque a salvação é exatamente isso. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem deles, porque Deus opera todas as coisas que vai do arrependimento à glorificação. Seu propósito é para nos salvar totalmente, por sua própria graça onipotente de iniciativa e seu poder. Mas alguém pode dizer assim: eu tenho medo, e se eu desistir? E se Jesus deixar de ser minha paz? E se no lugar da paz de Cristo eu sentir só desespero e medo? E se eu parar de crer em Jesus como pão, como água, como luz? E parar de me deleitar nele? E se as tribulações me tirarem o gozo em Cristo, a paz em Cristo? E se o meu amor por Deus esfriar? E se a paz se for? E se Jesus não for o meu deleite? A resposta é: isso não vai acontecer se você for chamado. Porque o chamado criou o amor, o deleite, o gozo. O chamado que criou. A razão não é que não importa se sua fé falha, se o amor morre. A razão é que Deus que chama e que criou esse amor, mantém o amor. Deus que te chamou e viu você ver a beleza de Cristo e produziu essas afeições, mantém isso. Ele não faz isso e depois Deus começa e Deus continua. O Deus, por sua graça soberana, te chamou, como está em Gálatas 1:6, 15, 2 Timóteo 1:9, e vai por essa mesma graça manter o que Ele fez. Deus não dá você olhos para ver Cristo só para amanhã você não ter olhos para ver Cristo, um coração para amar Cristo só para daqui a um tempo ter um coração que não ama Cristo, um coração que tem paz em Cristo só para daqui a tempo a paz ir embora. Então, outra ligação, por exemplo, entre a vocação de Deus e o cuidado de Deus está em Judas, em que diz assim, Judas 1:1, Judas só tem um mesmo, né?
Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados por Deus Pai e mantidos por Jesus Cristo. Quer dizer, o que mantém o meu amor? Cristo. O que mantém a minha fé? Cristo. O que mantém a minha paz? Cristo. É por isso que ela não morre. O que Paulo está dizendo, essa segurança não é porque mesmo se o amor morrer, a fé morrer, o deleite morrer, a paz morrer, ainda assim Deus me salva. Não é isso que ele está dizendo que essas coisas não podem morrer, porque esse é o propósito de Deus. Deus criou isso. 1 Coríntios 1,8 diz: Deus confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados, a comunhão com Ele, a comunhão de ver Ele na face de Cristo. Ele é fiel. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados, com seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus vos confirmará até o fim. Ele chamou você para amar a Cristo, Ele vai manter esse amor, Ele criou o amor, Ele criou a fé, Ele criou essas coisas. É isso que significa a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não é que Deus vai ser fiel mesmo que você não ame Cristo, Jesus não seja o seu gozo, você ame o mundo, você não tenha nenhuma paz em Cristo. A fidelidade de Deus é que Deus criou o amor, Deus criou a fé, Deus abriu os seus olhos e Ele vai manter isso até o fim. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz: ora, o Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel. É fiel para quê? Para que mesmo que tudo isso acabe, Ele te salve? Não. Ele está dizendo: ora, o Deus de paz vos santifique completamente em vosso espírito, blá, blá, blá. Aquele que vos chama é fiel, o qual certamente vai fazer. Ele vai te santificar, Ele vai te mostrar quem Cristo é, Ele te deu um novo coração, Ele vai manter esse coração, Ele vai manter esse deleite. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, Ele também fará. Ele não é fiel se eu for fiel. Ele é fiel. Ele não é fiel se eu for uma pessoa que não tenha deleite no seu filho. Ele é fiel em me fazer fiel. Ele é fiel em me dar um coração. Ele é fiel em me dar uma regeneração de uma semente que nunca morre. Ele é fiel em abrir meus olhos para a beleza do seu filho e meus olhos nunca mais ficarem cegos. Ele é fiel para me dar um coração para que o ame e esse coração nunca deixar de amá-lo. Eles nunca vão deixar de me amar, nunca. Você vê, Deus faz, Deus mantém, é o decreto de Deus. Deus é fiel, portanto, se Ele te chamou, Ele vai te manter. Se Ele não mantém alguém, Ele nunca chamou. Quando Jesus conta uma parábola de que alguém que ganhou uma semente, mas a semente não encontrou raiz, o pássaro veio, você vê. Quando Ele chama, o chamado dEle garante todas as coisas até o fim. Ele é fiel. A fundação não é apenas o seu amor por Deus, é o propósito eterno de Deus, a predestinação de Deus, o chamado eficaz de Deus, a justificação de Deus, a glorificação de Deus, a certeza de que tudo que Deus começou, Ele vai terminar. Ele começou a te dar amor pelo seu filho, Ele vai terminar isso. Ele começou a abrir os seus olhos para ver a beleza de Cristo, isso vai aumentar dia após dia, de um grau de glória para outro grau de glória. Ele te deu uma paz em Cristo, essa paz vai crescer. Ele começou, Ele terminará. Tudo certamente irá trabalhar em conjunto para o seu bem, mas por causa daquele que te chamou e que é fiel, e vai trabalhar em você para manter você amando a Ele, para manter você se deleitando em seu Filho, para você desfrutando o seu Filho como o seu gozo, sua alegria e sua paz. Então essa promessa é verdade para essas pessoas, os que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Obrigado, Deus, por esse momento de meditação. A vida de piedade nada mais é do que tu operando em nós através dos meios determinados por Ti, para que nós possamos, Senhor Pai, crescer e nos deleitarmos em Ti. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos. Come to me.